bate-papo aqui no canal Corpo Luz. Eu sou Mônica Tavares e todo domingo eu trago aqui para você uma conversa boa, com convidadas e convidados especiais. A gente abre aqui reflexões para a nossa vida, para o nosso existir, para a gente começar a semana cheia de luz. Setembro chegou, que as boas novas entrem para nós. Hoje eu vou conversar com o professor e dramaturgo musical Marcos Mota. A gente vai conversar sobre Hugo Rodas, o mistério revelado. Se você não conhece Hugo Rodas, é uma boa oportunidade para você ficar e assistir a gente até o final. Aproveite também, se inscreva no canal, curta aí os conteúdos, tem muito bate-papo bacana para você assistir. É só escolher o dia e a hora que você quiser. Também faça aí seu comentário, compartilhe nas suas redes, e aí tem um sininho, quando você clica nele, você vai ficar sabendo todas as vezes que eu coloco aqui um conteúdo novo para você. Sai daí não, que a gente está voltando daqui a pouquinho. E o convidado dessa semana aqui no canal Corpo Luz é um convidado que já esteve aqui, sempre bem-vindo, Marcos Mota, professor da Universidade de Brasília, diretor, dramaturgo musical. Marcos, bem-vindo aqui sempre. Muito obrigado, Mônica. Prazer estar aqui. Então, gente, Marcos, vamos fazer uma audiodescrição para quem está nos ouvindo? Ok. Então, meu nome é Marcos Mota, eu estou barbudo, camisa preta, estou no meu escritório com muitos livros, e espero que tudo seja bem agradável durante esse tempo que a gente vai ficar juntos. Eu sou Mônica, mulher negra, estou aqui vestindo uma blusa com listras e nas mangas o tecido é estampado. Meu cabelo está parcialmente preso, solto meio que de lado, cacheado até abaixo dos ombros. Estou usando brincos num formato dourado com prata, numa gota meio losango. Usando um batom vermelho. Atrás de mim tem a minha estante, uma pequena estante de livros com a logo Corpo Luz. A gente vai falar hoje aqui sobre o Hugo Rodas, o mistério revelado. Eu estou doida para saber desse mistério, porque na nossa conversa que a gente teve, ele não me falou qual é o mistério. Eu também, como vocês que estão assistindo, estou aqui querendo saber o mistério. Mas antes, Marcos, o Marcos já esteve aqui, a gente conversou sobre o artista na universidade, né, Marcos? Então, tem aí na descrição, quem quiser já, para conhecer bem o Marcos, ele falou bem da trajetória dele. Mas aqui, para quem está chegando aqui agora, não conhece o Marcos Mota, quem é o Marcos Mota? Bem, eu sou professor da Universidade de Brasília desde 1995, eu sou escritor, compositor, tenho uma relação muito leve com a vida e espero que seja útil esclarecendo um pouco desse grande diretor que foi o Hugo Rodas, que recentemente nos deixou. Marcos é professor do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília, UNB, e trabalhou muito tempo com o Hugo Rodas, né? Então, fala para a gente um pouquinho de quem foi o Hugo Rodas, Marcos. Então, o Hugo Rodas eu que espalhei esse nome de multiartista aqui em Brasília, né? Porque realmente ele era uma pessoa de múltiplas habilidades, né? O que captava, assim, chamava muita atenção, né? Eu conheci ele já estava quando eu cheguei aqui na década de 90, ele já tinha toda uma carreira, né? Ele veio do Uruguai, ele nasceu em 1939, depois ele foi para o Chile, fugindo de ditadura, né? Parou lá no Pinochet, aí depois veio para o Brasil, então toda essa América Latina que estava passando por ditaduras. E ele veio de uma tradição de teatro palavra falada, teatro tradicional, e ele implodiu isso. Ele trabalhava em companhia, ele implodiu isso e foi trabalhar com teatro de movimento, teatro, foi para a rua, certo? Com improvisação, um teatro mais físico, né? Então ele passou por diversas modalidades, teatro, dança-teatro,
tá certo? E daí ele foi construído uma carreira, né? Principalmente aqui em Brasília. Então, ele escolheu Brasília para se tornar o locus dele, o lugar dele. Ele até comentava, né? Porque ele trabalhou no eixo Rio-São Paulo, né? Ele trabalhou fora do Brasil, né? Ele era muito requisitado. E ele escolheu a cidade de Brasília para ser o lugar. Ele falou que um artista precisa ser lembrado, então escolheu Brasília para ser o lugar onde ele ia formar as pessoas, né? Formar os atores, estabelecer contatos. Então, toda a cena teatral de Brasília, desde os anos 70, ele dialogou com todo mundo. Então, dialogou com dança, dialogou com música, artes plásticas. Ele desenhava, ele era coreógrafo, ele escrevia texto, ele compunha música, ele tocava piano, ele dirigia, ele era um excelente ator, tá certo, né? Então, é uma figura múltipla, contraditória, sempre as suas contradições, né? Assim, né? Um cara que exigia muito, mas ele dava muito, né? Então, formou diversas gerações aqui, e o desaparecimento dele agora encerra realmente, né? Um momento bem complexo, né? Porque termina a pandemia, assim, termina o impacto, né? O auge da pandemia, né? Ele pegou o Covid no final da vida dele, estava com câncer, o Covid acelerou a morte dele, né? E realmente agora nesse pós-Covid ele sofreu muito, né, como todos nós, esse confinamento. Ele era um cara gregário, era um cara de grupo, ele era um cara de trabalhar com as pessoas, né? Ele não escrevia, né? Então ele era daquela tradição dos grandes encenadores, dos grandes diretores, né? Do envolvimento dele diretamente com os artistas, né? E cabe a nós agora, né, esse legado maravilhoso que está nas nossas mentes, nos nossos corpos, né, e que ele estaria agora, dentro desse panorama de abertura dos teatros, ele produzia mais de 10 peças por ano, era uma coisa louca, ele vivia para isso, ele não tinha filhos, né, o relacionamento dele era cotidianamente, de manhã, de tarde, de noite, pensando, tendo sonhos, delírios com as coisas que ele ia fazer. Então, ele era um homem intenso, né? E teve uma vida longa, né? 82 anos, né? Viveu muito e viveu muito bem. E, Marcos, qual que era a ideia que você tinha do Hugo Rodas e como que você conheceu o Hugo? Pois eu, como aluno, entrei na Universidade de Brasília em 1986 e eu via, ele levava os peças, performances, ele trabalha muito com performances, né? Pro Minhocão. O Minhocão é um grande vão, né? Que quando foi construído na Universidade de Brasília, quase que replicando o plano piloto, né? Que é um avião, né? Que é asas sul e asa norte. E esse grande vão, ali ficava a maioria dos cursos, e ele levava os alunos para apresentar, ensaios abertos, né? E eu vi o grupo dele, vi várias apresentações de música, de dança, de várias pessoas, e o Hugo levando. E era muito provocativo, né, aquilo, né? Ou seja, levar para o espaço aberto, né? A gente que estava vindo da ditadura, né? Então, da repressão, então tinha todo um pensamento no Hugo para liberação muscular, liberação psicológica, liberação sexual, liberação existencial, entendeu? Enfrentar seus limites. Então, tudo isso estava muito. Então, o Hugo, durante muito tempo, né, diante do contexto social, político das Américas, né, ele era um cara de resistência, de crítica, de romper com as amarras, né, de romper com esses limites, contra uma sociedade cafona, circunscrita a padrões, entendeu? Então, ele representava tanto essa liberação criativa, né, liberação na arte, como a liberação social, pessoal, né? E para mim, que vinha, né, de um ambiente mais doméstico, né, dar em contrato com aquilo era sempre muito óbvio, né? Sempre meio, né? Então a gente tenta encaixar. Quando eu fui trabalhar no departamento, eu já não fui como um aluno, né? Fui como um profissional. Eu era aluno da letras, então eu via as performances dele no campus, né? Aí depois, quando eu fui dar aula no departamento, fui dar aula de literatura dramática, ou seja, trabalhar com alfabetização de adultos em textos teatrais, tive contato mais com ele, nos colegiados, tudo, vendo as performances dele. Realmente, os trabalhos eram muito bem elaborados, né?
eles tinham sempre um aspecto meio que a gente pode chamar uma carnavalização, uma questão da dança, da música, de algo que era para todos os sentidos, o festival de todos os sentidos, e sempre algo que mexia, né, com os limites, né? E aquilo eu gostei daquilo, né? E a gente teve uma oportunidade de começar a trabalhar junto, né, em 98, quando foi o centenário de Garcia Lorca. Aí eu traduzi os textos que foram utilizados, e essa experiência depois eu narrei, né? Eu contei, tem depois no link aí, vocês vão ver, tem uma imagem de um artigo que eu publiquei. Então, para mim, como foi uma coisa bem assim, foi muito atrativo, né? Ou seja, né? Ele me atraiu, não só... Eu não tinha conhecimento pessoal dele, então eu nunca tive envolvimento pessoal. Eu não vinha do teatro, então eu não participei dos grupos com ele, eu não tive aquele elemento de juntar o artístico com o pessoal. Eu não tive isso com ele, né? Para mim, eu via ele como um criador, né? Ou seja, né? Uma pessoa bem diferenciada. Isso me aproximou. E nós fomos trabalhar juntos. E o primeiro texto foi de um TCC, né? Que a gente tem que montar uma montagem de final de curso. E o texto era meu, os alunos escolheram o texto meu e a gente teve já logo os primeiros embates, né? Uma coisa eu observava ele, admirava ele como diretor. Aí eu fui trabalhar com ele. Aí foi uma coisa muito engraçada, né? Ali eu era tipo um dramaturgo de gabinete que ficava escrevendo, né? Aqui, como eu estou aqui, né? Na minha sala. E eu não ia para a sala de ensaios, né? E com ele começou a me ensinar, venha para os ensaios, e eu comecei a ir pelos ensaios, e gostei, e nunca mais saí da sala de ensaios. Então, era uma coisa foi bem interessante. Um dia, nessa montagem, né, foi de 99, 2000, essa montagem, ele falou assim para mim, tá faltando uma cena. E eu fiquei assim, como tá faltando uma cena? Eu escrevi a peça, como tá faltando uma cena, né? E antes de começar a peça, eu tinha falado, eu não sei para que mais escrever peças, tem tantas peças, por que tem que escrever uma peça nova? Ou seja, para que um dramaturgo, né? Então era muito provocativo, sabe? Ele sabia mexer na ferida da pessoa. E eu caía, e eu era assim, bobinho assim, tinha pouco contato com ele, eu caí ingenuamente nesse jogo, dessa provocação, né? Na verdade, eu estava provocando, para eu ter... era o jeito dele, né? Ou seja, o jeito dos encenadores antigos, né? Essa questão de provocar muito, de falar, né? De coisas que hoje, né? São politicamente incorretas, né? Mas na época ele veio dessa tradição meio torturante, né? Muitas vezes, né? Então assim, mas para quê? Para que o texto? Daí quando ele falou que faltava uma cena, eu estava sentado, fui lá no canto, escrevi, toma aqui a cena. Aí eu escrevi a cena na hora para ele respondendo a provocação da ele. E desde lá foi assim, né? Sempre os nossos trabalhos foi assim. Ele uma vez, né, falou em público, né, falando assim que eu gostava de trabalhar muito comigo porque eu confiava muito nele e ele confiava muito em mim, né? Ou seja, ele com 50 anos de teatro dissesse, está faltando uma coisa, está faltando uma coisa. Por mais que você discordasse de vários elementos, entendeu, né? Durante o processo, o resultado, existia uma lógica, né? Uma lógica naquilo. E eu comecei com o dramaturgo, eu escrevia tudo, rubricava tudo. E depois que eu comecei a trabalhar com ele, eu parei de rubricar, porque ele mudava, alterava tudo, né? E era tão interessante que nessa primeira montagem que a gente fez, quando na véspera das apresentações, estava lá aquele senhor de 60 anos, sem camisa, batendo prego no cenário, colando, fita crepe para cá, papai. Eu tirei a camisa, fomos lá trabalhando, papapá. E daí eu ouvi assim, mas sabe, aquela situação de dedicação extrema, ele arrumando a roupa, ele arrumando o cenário, ele arrumando a iluminação, papapá, e véspera de apresentação. Então, são essas figuras que são especialistas em tudo, né? O que se propõe a se aventurar em tudo. Eu tive duas grandes pessoas que são mestres para mim, né? O Ronald de Mello Souza, na letras, e o Hugo nas artes cênicas, né? Eu tive esse privilégio. Eu acho que é bom a gente ter esses mestres, né? Esses grandes mestres, né? Sim. E o Ronald falava para mim que, sim, tem pessoas que sabem pouco de pouco. Você não sabe nada. Tem as pessoas que sabem muito de pouco, são os especialistas. Tem as pessoas que sabem pouco de muito, são generalistas, mas o ideal mesmo é saber muito de muito, né? Esse é o Hugo Rodas. Que legal, nossa. Né? Então, e esse jeito meio paizão, pelo que eu estou percebendo, igual a gente quando está dirigindo,
né, cuidando de um espetáculo, a gente vai lá mesmo e vai limpar o chão, vai bater martelo, vai consertar a rotunda, vai ajeitar É, as pernas, vai ver o é. que não está funcionando, né? De repente, quando você vê, você já está ali de contra-regragem, de iluminador, de tudo, né? Eu acho que é a beleza da quando a gente entra nessa caixa preta enorme e a gente já entra numa mágica que a gente já vira múltiplo artista ali dentro. Como é que foi essa relação de amizade com ele, o Marcos, assim, o lado pessoal que você foi conhecendo do Hugo? Eu acho que ele, depois de vencida das barreiras, né, lógico, né, porque ele é um cara muito ocupado, né, ele tinha um círculo íntimo, né, de pessoas. Eu não era desse círculo íntimo, né, ou seja, eu era um estrangeiro, né, mas depois de muito tempo trabalhando junto, né, vencidas as barreiras das desconfianças mútuas, né, ele era um amigo dos amigos, né, ou seja, né, ele não te largava, né. Então, acho que era uma coisa. E ele não largava um projeto, ele não largava, assim, tinha tudo para dar errado. Quando a gente trabalha no ambiente universitário, a gente conhece muito bem as questões, né? Tem muitas instabilidades, né? Primeiro, não tem dinheiro, né, para fazer as produções, e segundo, o aluno, aquilo ali não é uma prisão, né? Ele pode trancar a disciplina, ele pode abandonar a disciplina, e muitas vezes ele pensa como aluno, não pensa como artista, ele vê quantas faltas que ele pode ter e falta, né? Então, o processo ele é instável, né? E muitas vezes a gente se olhava assim para onde isso vai e ele continuava. Ele era assim, ele era a certeza que existia o início, o meio e o fim, né? O Hugo era para mim essa certeza, né? E o que ele trouxe para quem convivia com ele, né? Assim, nos processos criativos, e daí é muito para a vida dele também. É essa questão do trabalho acima de tudo. Mesmo no final da vida dele, ele estava já na cama do hospital, ele fazendo o roteiro de coisas que ele estava, ele dirigindo coisas que estavam acontecendo, ele no leito de hospital. Então, ele colocou como prioridade o trabalho. Então, as relações pessoais, elas eram também entremeadas com isso, sabe? Então, a gente saía para jantar, né? A gente conversava, ele falava muito pouco, mas ele falava um pouco sobre a vida dele, né? Eu falava sobre a minha. Ele foi nos aniversários dos meus filhos, nascimento dos meus filhos, tá certo, né? Mas, assim, ele tinha um aspecto irredutível, entendeu? De algo que era o mundo dele, as contradições dele, de ser uma pessoa liberada e, ao mesmo tempo, sexualmente, pessoalmente, e, ao mesmo tempo, ou seja, era incrível, às vezes, ele contar pequenos fracassos, entendeu? Que ele gostaria de ser, entendeu? Então, assim, são as contradições, né? As suas contradições. Uma pessoa incrivelmente doce em alguns momentos, uma pessoa incrivelmente agressiva em outros momentos, tá certo, né? Que ia de 0 a 1000, de 1000 a 0. Eu consegui, o Hugo foi, para cada um, ele foi alguma coisa, tá certo? Então, ele sabia muito bem com quem que ele está lidando, até onde ele podia ir, tá certo? Então, para cada um. Comigo, a gente tinha, eu não, a gente não tinha uma... durante o tempo que a gente trabalhou, a gente vivia muito tempo junto, tudo, né? Mas ele sabia muito bem que eu tenho a minha vida particular, e ele tem a vida dele particular, e a gente... quando a gente se juntava, diferentemente de estar trabalhando junto, né? Ele se colocava no final da vida dele. Isso que é uma coisa bem interessante, como ele mudou, né? Eu É já o ia te próximo perguntar tema. das É, transformações e das é. limitações do Hugo, né? Pois é, aquela figura explosiva, né, que era o melhor, assim, quem conviveu, para mim, assim, uma das melhores coisas que pôde ver com o Hugo eram os ensaios. O Hugo mais conhecido, a versão do Hugo mais conhecida, aquela figura explosiva, cheia de energia, entendeu? Era assim, era um grande ator. Então, você estava montando as cenas, né? Ele tinha um método, né? Ele tinha uma metodologia que é bem interessante. Ele, no início, ele escolhia uma cena do espetáculo que ele estava montando e ficava muito tempo naquela cena. Então, a gente ficava até preocupado, né? 2 semanas naquela cena, 3 semanas naquela cena, e começava lá, né? Normalmente são processos de 3 meses, né? 4 meses, e, pô, já está passando muito tempo na cena. Então, a gente fica naquela angústia que a gente quer ir em linha reta, mas não. Aí ele usava 1 ou 2 cenas como teste
para definir estilisticamente o que ia ser aquele espetáculo, né? Ele chamava isso de conceito, o conceito do espetáculo, né? Então, assim, ele mudava várias vezes, mudava as pessoas que iam fazer, as vozes que ia fazer, os textos que ia fazer. Então, quando ele partia de um texto, ele modificava muito. E todo mundo ficava meio perdido, entendeu? Né? Era comum, entendeu? Uma reclamação geral nos processos criativos, assim, pô, muda muito, muda muito. Depois eu fui entender por que muda muito, né? Porque a partir das várias mudanças é que você vai encontrando padrão. Né? Você vai encontrando padrão. Então, às vezes, o que parecia? Que ele mais sabia, como ele estava na condução do processo, parecia que ele mais sabia o que não era para fazer do que era para fazer. Outra coisa, os artistas, os intérpretes, apresentavam material e ele, grande parte das vezes, negava aquele material, mas ele incorporava aquele material, tá certo? Era uma coisa muito de um centro compilador, entendeu? E transformador. Ou seja, para mim, o Hugo era um grande editor, sabe? Um grande editor. Vendo um negócio do cinema, agora que você está fazendo os vídeos, né? Você pega um material bruto e daí você vai. Então, o processo criativo dele é um processo de um editor, né? Então, ele ia editando. E eu me dei materiais e eu vou editando, colocando. E ele passava aquilo, era coisa incrível, né? Porque não tinha filhos, né? Não tinha, né? Uma vida, como a gente chama, né? Tradicional, entendeu? Então, o que faz? Ele tinha todo o tempo livre do mundo, né? Então, assim, que não era livre, era todo coberto isso. Ele acordava de manhã pensando no ensaio que ele tinha que fazer, imaginando os copos, montando cenários, montando. Ele falava para mim que passava, era como um filme. A mente dele era como um cinema. Então, ele visualizava tudo o que ia acontecer antes e ele ia para a sala de ensaios. Então, havia esse entrechoque, sabe? Entre aquilo que estava na cabeça dele e aquilo que os atores providenciavam para eles. E como o que eu trabalhava com ele, na maioria das vezes, era com atores não tão experientes, entendeu, né? Então vai haver isso, né? Vai haver essa descontinuidade entre aquilo que era solicitado para o ator e aquilo que o ator dá para ele. O ator está em formação, né? E daí o que acontece? O ator esquece, o ator não lembra, o ator está perdido, o ator está em dúvida, ou reage. Ele pede uma coisa e o cara dá outra. Existem essas tensões aí. E ele, o que ele fazia nesse momento, Marco? O que ele fazia? Ele chegava e ele ia e fazia coisa, entendeu? É assim, é a frase dele. Ele ia, todos os papéis com os textos ele fazia. Era uma aula. E a gente ficava olhando assim. Então, a gente tinha o espetáculo no final do semestre, né? Mas antes, toda a aula, a gente tinha um espetáculo de ver um grande ator. Era um grande ator. Era um grande ator, todos os dias, fazendo todos os papéis, entendeu? O texto, os movimentos, entendeu? Né? Eu acho que essa questão de ele ser gringo, né? E um gringo que nunca se aculturou completamente, sabe? Então, ele falava... Não era nem português, não era espanhol, ele enfiava umas palavras de inglês, enfiava umas palavras de francês, enfiava umas expressões de alemão, entendeu? Ele era um rocambole aí, né? E daí o que acontecia? Limitou os papéis, né? Ele limitou a participação dele em espetáculos, né? Ou seja, né? Em cinema, ele fez alguns filmes, a expressão verbal dele, né? Então, o que ele fazia? Em sala de aula, né? Nos ensaios, ele estava livre. Ali ele porque ele começou com ator, né? A formação dele é ator. Ele fez o curso de atuação. Ele se formou em atuação, né? Ele falava que ele tinha 2 diplomas, de atuação e de protético dentário, né? De fazer dentadura, né? Como que é isso? Quando ele era mais jovem, para sobreviver, né? Junto, né? Ele fez protético dentário, né? Ele tá... Oh, que loucura. Eu fico imaginando essa questão aí dessas multilinguagens dele, falar um monte de coisa. Eu me lembrei aqui agora, porque na época que eu fiz a minha especialização lá em Nova York, bom, era anos 2000, né? Era virada do milênio, e eu via no lugar das práticas, assim, a quantidade de gente fazendo audições, né? A audição lá era muito, não sei como está agora, mas muitos espetáculos, né? Você está ali na Broadway, Off-Broadway e tudo. E aí, uma grande limitação para os estrangeiros, atores e atrizes estrangeiros, era isso, né? Era a questão do sotaque, era a questão da língua, porque como que você vai fazer uma audição para uma determinada peça se o seu jeito, né, a sua pronúncia, o seu sotaque não permite? Então,
É realmente uma limitação. E falando É uma nisso, limitação. ele também deveria ter as dele, né? As limitações dele. Aí o que, que aconteceu? Ele teve, nos anos 2000, ele começou, ele vinha ele morava na Colina, né, que é um prédio de professores, né, e ele vinha de bicicleta, com 60 e poucos anos ele vinha de bicicleta, né, era uma figuraça, era um cara que nunca apareceu a idade que ele tinha, né, sempre muito vivo, né, e sedutor, né, por causa disso, né. A gente achava que ele era indestrutível, né? Ai, eu sei. É muito difícil falar de gente importante para a gente, né, Marcos? E que quando é parceiro, quando é companheiro de trabalho por tanto tempo e fez um trabalho tão bacana, né, num nível tão alto como o dele, eu imagino a dor que é para você lembrar do Aí Hugo. mas é assim, tá muito recente, né? Aí, por exemplo, isso aqui eu não conseguiria falar 3 meses atrás. Para mim, isso aqui está sendo até uma terapia, né? E daí, o que aconteceu? Ele teve um problema nos quadris. Ele teve que operar os quadris. E de desgaste, né? Porque ele trabalhava com movimento, com dança, né? E a idade, né? E alguma coisa genética, não sei. E daí ele teve desgaste nos quadris. E daí aquele Hugão agitado, se movia, se jogava, fazia tudo, começou a ficar mais limitado, mancando, coxeando, e ele tinha uma raiva imensa disso. Ele era um cara que detestava depender de alguém. Depender de alguém é horrível, né? E daí ele começou. Essas são as mudanças, né? Quando eu conheci, então, o Hugo, eu comecei a. Eu entro, ele entra na minha vida, eu entro na história dele, no momento de transição dele, entendeu? Né? Ele era um cara profissional da cidade, ganhou o prêmio Shell, entendeu? Junto com os irmãos Guimarães, ou seja, uma peça que estava longe do centro de São Paulo ganhou o prêmio Shell, né? Ele era chamado por diversos artistas de outros lugares para fazer as montagens, para preparador corporal, ou para direção, tudo para co-direção, né? Então ele era um cara muito requisitado. Ele estava no auge, no auge. E ele tinha um emprego fixo de professor na Universidade de Brasília. E esse emprego fixo era uma tensão para ele, porque ele tinha uma visão de mundo mambembe, entendeu? De sair aí pelo mundo, entendeu? Ou seja, de não depender de nada, entendeu? De encarar a vida aí, né? E daí ele começou esse emprego deixou de ser um emprego e ele começou a se projetar, se reconceptualizar, se reinventar como professor universitário, como o quê? O que é a arte da universidade, né? É o fazer com o pensar, é os dois juntos. E ele começou a virar um pensador. Ele começou, ou seja, ele começou e eu entro nesse momento. E eu ajudei muito esse momento, entendeu? Porque como eu não vinha do teatro, né? Eu vinha das letras, entendeu? Ou seja, o meu veículo é o papel, é a escrita, né? É a leitura, né? E eu me encontro com um homem que não era do papel, não era da escrita, né? Ou seja, cultura oral e cultura escrita, e essa troca foi boa para nós dois. E ele começou assim, como eu estou presente, um colega, um professor, dentro de sala de aula, todas as aulas com ele, dentro da sala de aula, ele começou a falar comigo na presença, entendeu? Ou seja, ele começou a modificar o que ele fala porque eu estava ali. Então, ele começou a articular o discurso dele. Então, aquele negócio de xingamento que ele fazia, de sua vaca, faça isso direito, entendeu? Né? Esses estímulos horrorosos, né? Que tinha, que ele era famoso por esses ataques de raiva que tinha antes. Aí eu estava lá dentro da sala de aula. Então, ele começou a modificar. E coube também, nesse momento, essa questão física dele. Então, ele começou a ficar mais parado, ele começou a sentar numa cadeira e dirigir o mundo girava, entendeu? Ele começou a produtor, tudo, entendeu? E nesse momento, ele começou a articular. E daí, as aulas dele viraram também o quê? Essa fusão entre discurso e fazer. Muito interessante. Muito interessante. Ele começou. E assim,
muita coisa se perdeu, né? Lógico, né? Que é o fluxo da aula. E daí, quando ele se aposentou compulsoriamente, a gente entrou com um projeto e começamos a gravar as coisas, né? E eu comecei a orientar alunos que começaram a fazer dissertações dissertação, de mestrado sobre ele. E ele começou, eu montei uma revista em 2016, Revista da Dramaturgia, e eu abri uma coluna, Huguianas. E ele começou a escrever essa coluna. Então, Huguianas. Huguianas é a seção, né? Huguianas, né? E eu trabalhava como músico antes, né, de entrar na universidade. Aí depois entrei na universidade, tinha aquela questão de música. Daí comecei a trabalhar com o pessoal de ópera, comecei a dirigir ópera. E ele começou a olhar aquele negócio, e ele era muito competitivo. Aí ele montou Ópera dos Vinténs lá, só para, eu vou te mostrar como é que se faz ópera. Ele tinha assim, a montagem era muito legal, mas não tinha os cantores, né? Então a gente tinha os cantores, mas não tinha aquele know-how que ele tinha, né? Então foi muito interessante, um período muito interessante lá. Por falar Aí nesse know-how, ah, fala um pouquinho você tinha comentado comigo sobre a estética e a musicalidade do Hugo. Acho que quando você fala desse know-how dele, conta pra gente como que era o trabalho dele, né, nesse sentido. o que nos aproximou muito, sabe, foi essa questão da música, né? Nos primeiros espetáculos que a gente colocou, o que a gente fez, não tinha, só tinha indicações de música, mas não tinha música. Aí ele chamou um aluno lá para tocar violão e colocou a música e mudou completamente o espetáculo. Então, não era um teatro musical, era um teatro mais música. Ou seja, ele viu ali que tinha uma música, que tinha que ter música, né? E depois nós montamos vários musicais. Eu montei uns 7 musicais com ele. Então, assim, a questão da música foi com ele que eu aprendi. Porque eu terminei meu doutorado em 2002 sobre a musicalidade na tragédia antiga. Ou seja, que é uma das bases, que a gente até volta para isso, né? A questão das partes dançadas, partes cantadas, do coro e de tudo isso aí. Mas era um texto, era uma pesquisa intelectual. Aquilo que tinha, que eu identifiquei, né, nos textos da tragédia grega, ele fazia e ele buscava. E daí, com as nossas conversas, a gente foi desenvolvendo isso, né? Ou seja, a questão não é da música localizada. Isso era uma dificuldade, entendeu? Porque como a gente tem esse paradigma de separação das artes, você vê dança para um lado, música para o outro lado, teatro para o outro lado, a formação do ator, né, do ator aqui no Brasil é muito separada, né, desses elementos aí, né? Então, o que ele pensa? Ele pensa sempre num método aditivo, né? Ou seja, eu tenho uma peça e eu vou colocar música, né? Eu vou acrescentar. Só que quando você coloca música, que na verdade é som no espetáculo, você muda tudo, porque você começa a contracenar com essa força que é física. Som é físico. Ele vai alterar teu corpo, ele vai alterar a tua mente, ele vai alterar a tua psicologia, entendeu? Então você não acrescenta algo. Você não derrete um quadro para voltar para as tintas, né? Você não derrete uma obra que tem musicalidade para voltar para o corpo, para voltar para o texto, entendeu? Não tem isso, né? É uma visão sintética, não é uma visão analítica, né? E daí com o Hugo era justamente isso. Ele não separava isso. Então estava alguém falando e tinha musicalidade. Estava alguém em silêncio, tinha musicalidade. Estava alguém em movimento e tinha musicalidade. A formação do ator era pegar os parâmetros, que são muitas vezes atrelados à música, e aplicar isso nos atores, entendeu? Ou seja, né, a questão de dinâmicas, a questão de velocidades, a questão de temporalidades, entendeu? A questão de timbres mesmo, entendeu? De pessoas com corpos diferentes, pessoas diferentes, entendeu? E era muito interessante isso. Então, ele dirigia. Depois, quando ele foi trabalhar com o último grupo que ele trabalhou, que é a Macaca, né? Ele chamava esse grupo que era uma orquestra de atores, entendeu? Então, para ele, era a questão da musicalidade da cena era mais do que uma metáfora, certo? É uma visão global, entendeu? Do corpo em cena, né? Esse corpo em cena, que é um objeto que ocupa espaço e que pode ser medido e que pode ser redistribuído, entendeu? Que pode ser mixado como som, sabe? E assim, o que era difícil, entendeu? É o seguinte, que como ele trabalhava com pessoas que não tinham formação musical, ou às vezes tinha até uma certa
dificuldade de perceber esses elementos aí, né? Ele era mais na repetição, não era muito explícito verbalmente. Quando eu me aproximei, como a gente trabalha com musical, eu era a orquestra dele, entendeu? Eu estava lá tocando, todos os ensaios estava eu lá com o violão ou com a guitarra, entendeu? Então, o que acontecia? Começou a ficar muito explícito esse som, então ele começou a se referir mais a isso, sabe? E o último projeto que a gente trabalhou, que foi o que é um dos que eu mais gosto, a gente fez projeto de diplomação, projetos profissionais, dissertações. Eu chamei ele para dar aula na pós, ele dividiu disciplina na pós comigo. Teve um projeto, foi muito incrível, né? Aí a gente pegou ele dirigindo um espetáculo que eu fiz, que é Sete contra Tebas, né? Que é baseado na peça de Ésquilo, né? E esse espetáculo estava sendo assim, tinha ensaios, né? Estava tendo ensaios. Eu chamei três pessoas, três grandes atores, entendeu? Alunos nossos, né? Então elas estavam sendo encenadas. Estava tendo os horários de ensaio. E eu montei uma disciplina, e a disciplina era processos criativos, aquela que você fez, né? Só que em vez de cada um montar um processo criativo, a gente tinha esse processo criativo que o Hugo estava dirigindo, fora dos horários das aulas, e em alguns momentos dentro do horário das aulas, e os alunos iam observar a construção daquele processo criativo e escrever sobre aquele processo criativo. Então, é como se fosse uma aula de laboratório, entendeu? O cara está lá, aula lá de fisiologia, entendeu? Aí vai pegar, entendeu? Um sapo e vai abrir o sapo na frente de todo mundo lá, entendeu? Ó, foi uma aula super experimental, tá certo? Né? Ou seja, assim, né? Teve questões éticas, né? Ou seja, os artistas em alguns momentos se sentiam desprotegidos. A gente conversou sobre isso, né? Porque eles estavam sendo examinados, né? Então, o cara olhava. Daí depois, assim, depois de um momento dos ensaios, tinha a rodinha, né, de final de ensaio, né? A gente se reunia no final das aulas, quando apresentava o material, e daí uma discussão sobre aquela relação daquele material. Realmente foi isso. Então, isso eu fiz com ele, né? Foi interessante. Agora, o melhor do final que nós fizemos, no final na parte final que a gente começou a trabalhar, é o seguinte: ele dava, depois que ele foi jubilado, ou seja, obrigado a se retirar da universidade, aos 70 anos, ele tinha uma turma todo semestre de técnicas experimentais, inventamos um nome lá para caber tudo, né? E daí ele dava um treinamento recorrente nessa musicalidade, entendeu? Nesses padrões de musicalidade, formando atores com padrões de musicalidade, de movimento, né? De fala, de deslocamento, de poses, entendeu? Tudo. E daí eu ia para essa sala. Eu ia para a sala de ensaio com a minha guitarra, fazendo timbres. Então, o objetivo não era acompanhar a ação, entendeu? Era produzir um sinal sonoro que era mais um elemento que interferia ali, ou seja, as falas, os movimentos, né? Então, era uma grande jazz session, entendeu? Era uma sessão de improvisação, 2 vezes por semana, 1h30, no qual o quê? Ele dava, pedia, faça isso, faça aquilo, mude isso, e ele ia intervindo. Não, mais isso aqui, mais isso aqui. E ele intervia tanto nos atores quanto em mim. Diminui o volume, aumenta o volume, entendeu? Muda esse sol, mais rápido, entendeu? E ele ia assim. E ele ia o quê? Gerindo aquilo, sabe? Como um regente, né? De uma comprovisação, uma composição em improvisação, uma composição em performance. Tá? Isso é muito legal. Nós vamos voltar agora, esse semestre, né? Depois vai ficar daí nas indicações que nós voltamos agora. 2 alunos que trabalhavam com ele vão trabalhar agora com a gente, né? E nós vamos voltar agora esse semestre. Então, o legado do Hugo vai, todo semestre nós vamos ter uma disciplina com comprovisação, com improvisação em performance. Que legal. Então, nós temos algumas imagens. Vamos mostrar para o pessoal? Tá bom. A primeira imagem que eu vou trazer para vocês é um artigo na revista Dramaturgias, né? Que foi assim, a Emily, que é a editora de imagens, né? Editora junto comigo da revista, né? O Hugo faleceu, a revista estava para ser lançada, e daí ele falou, mas e agora? Não vai ter mais sessão Huguianas? E a sessão Huguianas, né, para o Hugo, né?
E eu falei, cara, eu estava emocionalmente tão Abalado. destruído que falei, cara, não dá. Mas ela falou, mas eu acho que o Hugo ia querer, eu acho que era bom o negócio. E, assim, e aí eu fui convencido. Daí eu virei o final de semana e escrevi um artigo falando de coisas que a gente fez juntos, de textos que a gente fez junto, Isso os daí trabalhos que a é a gente fez junto. revista Dramaturgias, e Essa revista dentro da Dramaturgia. revista tem a seção junguiana. Huguiana, Huguiana. junguianas, eu já me confundi. Da psicologia aqui já pôs junguiana. Mas Na ele era meio seção, assim também, viu? Esse Hugo era meio Jung também, não exagero. eu imagino. Então tem a seção huguianas que o Marx agora está escrevendo no lugar dele, né? Não, daí eu peguei, ele sempre escrevia, e eu tinha ido na casa dele em fevereiro para falar, ó, Arte, como é que tu tá? E eu vi que ele estava ruim, falei, olha, eu estou planejando escrever uma série de... Ele estava planejando fazer uma série de artigos, daí não deu tempo, né? E daí... Mas a revista vai manter, porque eu tenho muitos materiais de pessoas que escreveram sobre ele e dele, e daí eu, em vez de extinguir a sessão, eu revitalizei a sessão escrevendo um texto sobre ele, onde tem muitas fotos, né? O nome do artigo é Eu e Hugo, Hugo e Eu. Tá, e daí E tem aí? fotos de nós dois juntos, tem assim uma tabela das montagens que nós fizemos juntos, tá certo? Tem os textos que ele escreveu para a revista, tem bibliografia, pessoas que escreveram sobre o Hugo, tá certo, né? É um material bem interessante. Tá? Um A gente material bem coloca as interessante. imagens aí e o que for de link para as pessoas, de artigo para as pessoas lerem, ou links de espetáculos, a gente deixa aí na descrição também, né, Marcos? Você quer falar de algum espetáculo em especial? Entre alguns espetáculos que a gente fez junto, eu destaco 3 que a gente fez, né? Nós fizemos No Muro, que foi uma ópera hip hop, que eu vou colocar o link aí dessa ópera hip hop, né? Que é engraçado, né? Que nós pegamos o quê? Eu tinha trabalhado muito tempo com ópera, né? Ópera no canto erudito, né? E nós juntamos, nós juntamos o pessoal que trabalhava com hip hop, e nós fizemos uma hip hopera, né? Nós estávamos juntando o pessoal de canto erudito com o pessoal de ópera. Então, essa aí tem um vídeo, tem material que eu já publiquei sobre isso, que é super interessante aí, né? Outro espetáculo que nós fizemos é o seguinte, em 2006, eu acho, eu peguei o texto bíblico, né, e fiz Saul, né, que é, de acordo com os estudiosos, é a única tragédia que tem no texto bíblico, né? Ou seja, texto bíblico como literatura, não um texto bíblico como teologia, né? Porque a teologia não leva em consideração isso, né? Então, nós trabalhamos, fizemos isso, e depois eu gostei, quis fazer uma trilogia. E daí eu fiz as 2 outras partes da trilogia, Davi e Salomão, com o Hugo. E daí nós fizemos... a gente pegava o texto bíblico, utilizava o texto bíblico, mas não são peças, lógico, né? Religiosas, né? Não são do universo religioso, e que a gente colocou questões brasileiras, da política nacional, né? Então, o Mensalão, aí depois o Temer, entendeu, né? Então a gente teve momentos da história nacional a partir disso aí. Então esses espetáculos também estão filmados. Eu vou disponibilizar esses espetáculos para você. Ótimo. E o livro que você escreveu com ele? Esse livro foi bem interessante. Eu vou colocar o link aqui. O livro não está disponível, né? O livro não, mas vou colocar o link. O livro foi lançado em 2011, né? Era uma publicação que vinha com encarte, né? Com um DVD, né? De encarte, onde tinha vários vídeos dele. A gente está agora querendo processar isso. Foi uma ação da Carla Osório, tá certo, né? Uma grande amiga, né? Do Hugo, que gerou o seguinte: daí eu fui encomendado para escrever um texto sobre ele, né? O texto é Todos os Teatros de Hugo Rodas, né? O Sérgio Mágio participou também lá do lançamento do livro, tudo lá, né? Então conta vários aspectos da história dele, vários
tem 180 páginas, listrados, entendeu? Possivelmente a gente vai colocar esse texto online, né? A gente vai conseguir colocar esse texto online que ele merece aí, né? Então, foi bem interessante, porque eu escrevi esse texto sobre o Hugo, e o Hugo, durante o lançamento, daí me chamaram para a entrevista, ele foi falar tudo, e eu falei alguns aspectos, ele não concordava. Tipicamente, porra, se lança um livro sobre ele, entendeu? Eu faço né, um texto sobre ele, e ele, no meio de todo mundo lá, não, mas não é assim, 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 assim. E daí, do que ele fala, é o que eu tinha falado. Mas é impressionante. Era assim, era assim. Eu acho que então, explica para gente o que é essa dupla estranha que se complementava. É por aí? Ah, tá. Mas é bem por aí, né? Porque eu me lembro quando a gente começou a trabalhar junto, era muito estranho, porque como eu era eu não sou ator, né? E não era diretor na época e não tinha uma formação em artes cênicas, né? Então a gente parecia ser a Bela e a Fera, né? Eu não sei quem era a Bela, não sei quem era a Fera, né? Mas só sei que era líquidos imissíveis, né? Como óleo, como azeite e água, né? Mas a gente encontrou a nossa lógica de trabalho, de mútuo respeito, de mútua, de uma parceria. E é o texto que vai sair agora, a revista Dramaturgias vai sair agora, final do mês, agora em setembro, né? E vai estar lá os textos, na seção guiana, vai estar os textos que ele escreveu para livros meus. Ele escreveu 2 prefácios. E nesses prefácios ele celebra a nossa parceria. Ou seja, né, que isso é uma coisa que é um outro paradigma. Eu acho que a gente começou a trabalhar, que é o paradigma do artista dentro da universidade, né? Ou seja, nós éramos 2 pessoas diferentes, com habilidades diferentes, mas com todas as habilidades que o teatro necessita, entendeu? Ou seja, hoje o novo paradigma desse do artista pesquisador é isso. É o cara que escreve, é o cara que lê, é o cara que dirige, é o cara que faz a cena, entendeu? Para sobreviver no mercado, né? E para dar conta das demandas desse mundo em movimento, você tem que ter o maior número de habilidades possíveis, né? Né? De sobrevivência aí, né? Então, essa dupla estranha, né? Não era eu que era a cabeça daquele corpício, né? E nem ele era a cabeça do meu corpo, entendeu? Era justamente quem é uma coisa contemporânea, né? Só que 2 pessoas diferentes, juntas. E você havia falado do Hugo como pensador e também que ele começou a se preparar meio que para uma posteridade, assim. Como que é isso, Marcos? Isso eu identifiquei no interior das salas de ensaio, quando eu estava trabalhando com ele, entendeu? Ou seja, né? Ele começou a se deslocar desse Hugo chacrinha, festivo, entendeu? Desse Hugo badalado, entendeu? Performático. Dessa performance, desse medo, dessa persona. Ele nunca deixou de criar essa persona. Ele era um cara muito autocentrado, né? Ele achava que o mundo girava em torno dele, né? Então, essa propaganda de si que ele precisava, como um profissional da área que precisa fazer propaganda de si, entendeu? Entrecruzou muito por ele estar na universidade, por trabalhar porque grande parte dos colegas dele da universidade eram ex-alunos que tinham trabalhado com ele, ou ex-colegas em processos criativos da cidade, entendeu? Eu não. Então, o que acontece? Eu não tinha essa relação prévia com ele. Então, o que eu comecei a perceber? E assim, o nosso contato diário de estar 2 horas, 3 horas juntos, entendeu? Dialogando e as nossas tensões, entendeu? Que ele começou a pensar não só imediatamente como um profissional faz, né? O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que sobreviver, entendeu? Ou seja, essa sobrevivência de daqui 1 mês, de daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, entendeu? E ele começou a ver que quando tinha as monografias, tinha as montagens e tinha as monografias,
as pessoas citavam Stanislavski, citavam Meyerhold, né? Citavam Grotowski, entendeu? E por que não citar Hugo Rodas? E ele começou a se rebelar para isso, entendeu? Não sou eu que estou dirigindo, não sou eu que estou falando várias coisas, entendeu? Como que esse meu discurso ele é mais do que somente um discurso de correção de posições em cena, entendeu? Ou seja, né? Como que esse meu discurso ele é também um discurso sobre as próprias artes cênicas? E como que eu entro nisso? Como eu sou mais um nome dentro desse panteão aí, entendeu? E isso foi muito importante para ele, tá certo? Porque ele começou assim, né? Ele era um anti-acadêmico, né? No sentido negativo que muito também se atribui à universidade, ao discurso universitário, né? Mas daí ele começou assim a afeitar, porque é o seguinte, a universidade, Mônica, é quem está lá dentro. E ele está lá dentro. Então não existe essa coisa que o acadêmico é isso, porque eu não quero algo acadêmico, está acadêmico demais. Mude a porcaria do acadêmico, entendeu? Mude as ênfases. Se você, a sua ênfase é processo criativo, é conhecimento através do processo criativo, faça isso, explicite isso, produza isso. Há lugar para tudo dentro da universidade, entendeu? O problema é quem está lá dentro, né? Se mais gente como o Hugo, como eu, como você estiver dentro da universidade, aquilo muda, entendeu? Se mais gente careta, uma visão careta do fazer artista na universidade estiver lá, vai dominar a visão careta, entendeu? Então, ele começou justamente isso. E aí foi que ele começou, ou seja, né, pensar nessa posteridade, né, de ele ser, porque todos esses processos criativos desaparecem em uma memória de 2 gerações, entendeu? Agora, quando você, dentro do processo criativo, instila algo que tem uma visão de longo alcance, de amplitude, aí deixa de ser só um impacto imediato, entendeu? Ou seja, não é o Hugo não era simplesmente um cara que preparava uma festinha que acontecia de noite e na madrugada de manhã, entendeu? Todo mundo já tinha vomitado e já tinha ido embora, entendeu? Então, ele começou a justamente, ok, como essa festinha pode se transformar, entendeu, numa grande celebração da linguagem plural que é as artes cênicas. Aí ele começou a trabalhar com isso, com diversas formações, com diversos questionamentos, com diversas ideias, com diversos discursos, e era super interessante, super interessante. Não era somente um guru, entendeu? Era alguém que falava tecnicamente sobre aquilo. E agora vai defender, no final desse mês, o Flávio Café, que é um dos caras que trabalhou muito tempo com ele, vai defender uma monografia, uma dissertação de mestrado sobre sobre essas questões, sobre o que ele aprendeu com o mestre dele. Muito legal, muito legal. Então, é isso que está gerando, entendeu? Ou seja, conhecimento gera conhecimento, né? E esse Hugo, que ele começou a fazer isso. E eu me sinto muito alegre, entendeu? E feliz e satisfeito de ter colaborado com isso e de ter participado disso e de ter incorporado isso para mim, entendeu? Ou seja, né? Entender o processo criativo como conhecimento. Esse é o Hugo desse finalzinho. E o nosso título é Hugo Rodas, o Mistério Revelado. Tá na hora. Por favor, qual é o grande mistério do Hugo Rodas que deve ser revelado? Gente, olha bem, chegamos! Esse é o grande mistério. Aí foi o mistério que eu entendi que a gente conversou. Ele deve ter um mistério para cada pessoa, entendeu? Mas para mim foi o seguinte: ele tinha, como todo mundo, grande parte das pessoas de artes cênicas, a gente tem meu doutorado foi sobre isso, né? Essa questão da Grécia. A Grécia aparece para nós, entendeu? Cultura clássica, né? Sempre envolta, né? Em 1000 categorias, né? E durante os processos criativos que a gente foi trabalhando, né? Uma coisa que se tornou assim a melhor coisa do Hugo para mim, entendeu? É ele conseguir fazer um grupo, um coro, um coletivo. Esse é o grande diferencial do Hugo, né? O grande diferencial do Hugo e que essa
a partir da universidade, a partir dos trabalhos finais, os trabalhos que eu trabalhei, que eu tive a possibilidade de ter com o Hugo, e depois essas oficinas de improvisação que a gente trabalhava, era o grupo, sabe? Ou seja, o grupo que é mais que uma soma de indivíduos, né? É uma consciência compartilhada de ações, de ritmos, de imagens. É uma experiência que acontece naquele momento, mas que, a partir dela sendo replicada, tecnicamente induzida, você consegue ter um controle e um reprocessamento dessa situação, desse coletivo cênico, desse coro cênico, sabe? E uma vez, uns anos atrás, ele me via, né, indo para a Grécia várias vezes trabalhar em conferências, dar palestra lá, e falou: você tem que me levar para a Grécia. E nós fizemos todo um planejamento, né? Fizemos um roteiro, tá certo? O sonho dele, um dos sonhos dele, era ir para a Grécia e para todos aqueles lugares que ele sempre ouviu falar, que o inspiraram e que inspiraram gerações de artistas. Né? A primeira vez que eu fui na Grécia também, você sente outra coisa. A gente que trabalha com teatro, a gente sente outra coisa, né? Quando você vai naqueles teatros de pedra lá, você sente uma energia te impulsionando para trás e para frente, né? Para o mais distante e para o mais distante, tanto para trás como para frente, né? Você mexe com o eixo temporal. Por isso que é um círculo, né? E daí ele queria fazer umas performances nesse teatro e a gente filmar. Então, escrevi tudo, mas não recebeu o dinheiro, porque na época, né, não se dava muito recurso para essa questão dessa interface entre pesquisa, criação e arte, né? Os editais eles não contemplavam. Hoje já se contemplava, né? Aí depois, né? Veio a doença dele, veio tudo. Então foi uma das coisas que ele não conseguiu fisicamente. Nós não conseguimos, né? Ou seja, ele falava sempre assim: você tem que me levar para a Grécia. E esse era o grande mistério, esse era o grande segredo guardado, né? O segredo Aham. que o não nominável e o inominável dele, entendeu? É esse coletivo. Ele era um homem de grupo, sempre foi. Ele veio daquelas utopias dos anos 60, né? Dos coletivos, de todo mundo e sair de casa, montar uma família alternativa, daquela utopia alternativa de todo mundo com uma chácara, né? Os novos baianos, entendeu? De fazer um coletivo onde você fazia café, comia, jantava, se misturava, trocava todos os líquidos, tá certo? Então essa era a imagem desse coletivo aí. Aham. Essa é um E pouquinho. vamos divulgar, então, aqui na descrição, os trabalhos. Então, eu vou colocar para vocês primeiro o link da revista, né, Dramaturgias, onde você tem acesso a artigos que pessoas escreveram sobre Hugo e uma seção que todo número, são 3 números por ano, é dedicada a textos do Hugo ou textos sobre o Hugo, que é Huguianas, né? Depois, nós vamos ter links de monografia, de dissertações de mestrado que foram sobre o Hugo, né? Nós temos monografia, nós temos dissertações, por exemplo, O Garoto de Juan Lacase, da Cláudia Moreira de Souza, que é uma parte, a grande parte dele é uma parte de entrevistas com o Hugo, que eu conduzi, que ele vai contar a história dele até o início dos anos 70. É um documento imperdível que tem, então, se você quiser saber mais sobre a história do Hugo até os anos 70, você vai ter aqui. Depois tem uma monografia da Ângela Beatriz de Souza, Abordagem de Processos Criativos, que mostra o processo criativo dele, ou seja, a gente teve a montagem do espetáculo Rei Davi, entendeu? Uma paródia do Rei Davi aplicada à política brasileira contemporânea, e daí ela acompanhou a Angélica, esteve presente, anotou tudo, então você vê o Hugo em ação, né? E posteriormente nós vamos ter aí outros links de espetáculos, né? Os espetáculos que foram referidos aqui, né? O Davi, Salomônicas, No Muro,
tá certo, né? O Sete contra Tebas, tá certo, né? Alguns espetáculos que eu trabalhei com ele, né? E o que Esse mais que espetáculo de tem? setembro, de Esse agora de espetáculo de setembro. setembro então, dia 21 e dia 23, agora de setembro, depois desse tempo de pandemia, né, 2 anos sem apresentar, eu resolvi todo semestre a gente fazer um espetáculo. Eu estou construindo um espetáculo no molde chamado em homenagem ao Hugo, que vai ser Eu Luto, é o nome do espetáculo, que é uma mistura do luto da morte e do luto da luta, né? Então ele é estruturado em canções e leituras de texto, né? Nas leituras de textos, os textos são bem críticos, mostrando situações políticas e do mundo contemporâneo de hoje, né? Acompanhados sobre um trio de 2 guitarras e bateria, e alterna com canções sobre perda, sobre canções baseadas no meu relacionamento com o Hugo e no meu relacionamento com meu pai, que morreu um pouquinho antes do Hugo. Eu tive essas 2 perdas, né? Meu pai me deu a vida e o Hugo me deu a vida artística, né? Então, esse vai ser o espetáculo, né? Uma alternância entre textos e canções. Espetáculo Eu Luto, dia 21 e dia 23 de setembro. E o pessoal de Brasília, aí, ó, ótima pedida. E Marcos, chegamos naquele momento. Como que Ah, você gostaria de finalizar o nosso bate-papo? é. Eu acho que esses 2 anos eles foram terríveis para todo mundo, foram anos de confinamento, de medo, de angústia, um governo, pior governo da história, a estima nossa, a área de artes, realmente a estima nossa, a gente sempre vive com essa intranquilidade, né? Mas realmente nós chegamos no fundo do poço, né? Os teatros fechados, tudo, e agora é sair para a luz, né? Eu acho que com todas as dificuldades que nós temos e todo esse esforço que eu estou fazendo para esse espetáculo e falar do Hugo, o Hugo estaria aqui fazendo isso que a gente está fazendo, resistindo, sobrevivendo, porque ele não separava a vida da arte. É isso. E, Marcos, a gente está a menos de um mês das eleições. Você tem algo a dizer? Olha, eu acho que agora é estratégico, né? Independentemente das ideologias, nas eleições anteriores era muito fácil identificar a besta do Apocalipse. Quem nesses últimos 4 anos não não sofreu alguma coisa pela besta do Apocalipse, agora não tem desculpa, porque você é igual à besta do Apocalipse. Então, para mim, agora eu não vou. Na última eleição, eu tentava convencer alguém, tentava mostrar para alguém. Agora está muito claro. Quem vota na besta tem a pele da besta. Tá? Então, para mim, é o seguinte: estou muito tranquilo, o que é para ser, será. Temos que ir para frente, fazer a nossa parte e temos que, o máximo possível, mas nunca mais se abater. Ou seja, o povo brasileiro tem contradições históricas, ele tem que se enfrentar como povo, né? Ele tem que ter o caminho da autonomia, e o caminho da autonomia passa por essa separação entre religião e Estado. Os países desenvolvidos do mundo fizeram isso. Enquanto a gente ficar nessa, nós vamos ser. Não adianta falar de muçulmano, de país lá que tem seus problemas, nós vamos continuar com esse velho rescaldo de o quê? Hein? De utilizar o elogio da bengala para continuar sendo aleijado. Não tem jeito. Muito bem falado, muito bem dito, e eu concordo com você, assino embaixo. Está na hora da gente, com tanta coisa que já aconteceu, a gente já viveu na pele o que foi isso, né? Então, é uma responsabilidade de todos nós com o que virá, né? Nós é que Isso. vamos colocar aí o que virá. Então, Marcos, eu te agradeço muito a sua presença aqui. Conhecer o Hugo Rodas, falar sobre o Hugo Rodas é muito importante para a nossa cultura e que é a cultura que merece também um lugar que foi destituído também desse governo, desse desgoverno.
e eu torço para que a gente não morra e que ela persista e exista. Então, foi muito importante você falar do Hugo Rodas aqui. Eu te agradeço a sua presença. Gente, agradeço quem está aqui com a gente até agora. Então, eu despeço de você, Marcos, despeço de todos vocês, desejando uma boa semana, um mês de setembro especial. Beijo para todo mundo. Obrigado. Para todo mundo. Beijo. E votem. Isso aí. Tchau. Tchau.